Sabe aquela cena? A gente pergunta, o que foi? E a resposta é, nada. Se essa troca de palavras soa familiar, essa nossa análise de hoje é para quem vive isso. Vamos mergulhar num desafio bem comum. O que fazer quando uma criança parece não querer de jeito nenhum compartilhar o que está sentindo? Tá, mas por que isso acontece, né? Por que será que algumas crianças parecem se fechar desse jeito, evitando falar sobre as suas emoções? É isso que a gente vai descobrir. Olha, os sinais são até fáceis de perceber. A criança não fala o que sente, ela foge de uma conversa, responde com aquele nada clássico, ou então se isola, vai para o canto dela quando alguma coisa acontece. É um padrão que, claro, gera uma baita preocupação. Mas o que está por trás desse comportamento, de verdade? Muitas vezes, a nossa primeira impressão, ela não revela a raiz do problema. Então vamos juntos entender agora qual é o verdadeiro motivo por trás desse silêncio. E aqui, olha, está o ponto-chave, o pulo do gato. O que a gente frequentemente interpreta como timidez ou até um desinteresse da criança, na verdade, é outra coisa. É falta de repertório emocional. A questão não é que ela não queira falar, mas sim que ela talvez não tenha as ferramentas para isso. É que é o seguinte, a linguagem das emoções não é algo que nasce com a gente, é aprendida. E o principal jeito de aprender é observando os adultos. Se em caso os sentimentos não são nomeados, não são validados com frequência, a criança simplesmente não cria esse vocabulário. E aí, na nossa ânsia de ajudar, a abordagem mais comum pode ter o efeito contrário. Frases como "fala logo" ou "o que foi agora?", ditas com impaciência, criam uma pressão que no fim faz com que a criança se feche ainda mais. Ok, então se pressionar não funciona, o que é que funciona? Vamos explorar agora o caminho certo, uma abordagem bem mais construtiva e o melhor, muito mais eficaz. A solução fundamental está em criar um espaço seguro. Isso significa transformar a conversa sobre emoções em algo normal, do dia a dia, e não num evento que só acontece quando aparece um problemão. E como se constrói esse espaço? O caminho se resume a 3 passos bem práticos e poderosos. Primeiro, ser um modelo na fala. Segundo, usar exemplos de fora. E terceiro, algo fundamental, respeitar o tempo da criança. O primeiro passo, ser o modelo, é sobre dar o exemplo. É o adulto falando dos próprios sentimentos de um jeito simples, natural. Coisas como, nossa, hoje eu fiquei bem cansado no trabalho, ou ver esse filme me deixou feliz. Isso ensina na prática que é normal e seguro expressar o que se sente. O segundo passo é usar exemplos. E essa é uma estratégia excelente. Histórias, desenhos, filmes, eles dão uma oportunidade de ouro para falar sobre emoções de um jeito mais distanciado, mais seguro para a criança. E a abordagem é simples, viu? Basta perguntar. Como será que esse personagem se sentiu quando aquilo aconteceu? Isso abre uma porta para a conversa sem colocar a criança no centro das atenções, permitindo que ela explore sentimentos sem se sentir exposta. O terceiro passo é talvez o mais sutil, mas igualmente crucial: respeitar o tempo. A fala nem sempre vem na hora. Às vezes, o silêncio é necessário para a criança processar os sentimentos. A simples presença calma de um adulto sem pressão já comunica uma mensagem poderosa de segurança e apoio. Mas por que todo esse esforço é tão importante? A resposta está lá na frente, nos benefícios a longo prazo, na consciência que estamos ajudando a construir para o futuro da criança. O resultado é transformador. Quando uma criança desenvolve a habilidade de colocar em palavras o que sente, a emoção encontra um caminho saudável para ser expressa. Ela não precisa mais recorrer a gritos, explosões ou ao isolamento para comunicar o que precisa. O que se está construindo, no fim das contas, é a autoconsciência. Essa é a habilidade fundamental de entender as próprias emoções e como elas influenciam o comportamento. É simplesmente o pilar da inteligência emocional. E aqui está a grande recompensa. Ensinar uma criança a falar sobre sentimentos vai muito além de resolver um problema no presente. É dar a ela a base para construir relacionamentos saudáveis e fortes por toda a vida. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Como é que uma pequena conversa sobre um sentimento hoje pode ser o alicerce para a construção de um futuro emocionalmente mais consciente e saudável?